Ela sempre acreditou que o trabalho seria o caminho para realizar seus sonhos. Jovem, determinada e apaixonada pelo que faz, Sofia Mendes nunca imaginou que, ao ser contratada por uma das maiores empresas de investimentos do país, acabaria entrando em um jogo perigoso de poder e desejo. No primeiro dia, seus olhos cruzam com os de Gabriel Moretti, o enigmático e implacável bilionário, dono do império financeiro. Um homem frio, acostumado a comandar tudo e todos ao seu redor, que jamais aceita ouvir a palavra não. O tipo de homem que esconde segredos profundos atrás de uma fachada de perfeição e que desperta nela uma atração arrebatadora. O que começa com olhares intensos e provocações no ambiente de trabalho se transforma em uma relação incendiária. Gabriel a envolve em um universo de luxo, prazer e submissão, mostrando a ela um lado do desejo que nunca ousou explorar. Cada encontro é um risco, cada toque uma promessa de que não haverá volta. Mas quanto mais Sofia se entrega, mais percebe que está presa em sua teia. Será que ele a vê como apenas mais uma conquista? Ou será capaz de abrir mão do controle e viver algo real? Entre o perigo da paixão proibida, os limites do prazer e o peso do poder, ela terá que decidir até onde está disposta a ir para ser a submissa do bilionário. Inscreva-se no canal, curta e comente. O coração de Sofia Mendes batia acelerado desde o momento em que atravessou as imensas portas de vidro da empresa. O prédio, no coração financeiro da cidade, era um arranha-céu de 50 andares, com paredes de vidro espelhado que refletiam o céu cinzento da manhã. Ali dentro, ela não era apenas uma recém-contratada. Era uma peça minúscula dentro de um império, erguido por um homem que todos conheciam e temiam. Sofia respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Vestia um tailleur simples, mas elegante, que comprara especialmente para aquele primeiro dia. O salto ainda parecia alto demais para o seu conforto, e a pasta de couro que trazia em mãos era quase simbólica. Dentro dela, apenas alguns documentos pessoais, mas o peso real era o da responsabilidade. Atravessando o saguão, percebeu os olhares das recepcionistas, dos seguranças e dos homens de terno impecável, que passavam com pressa. Todos pareciam apressados, focados, como se vivessem em outro ritmo, o ritmo dos negócios que giravam milhões por minuto. Sofia Mendes? A recepcionista sorriu profissionalmente. O Sr. Villa-Lobos do RH já a espera no 22º andar. Sofia assentiu, agradeceu e entrou no elevador espelhado. Enquanto o número dos andares subia, ela se olhou rapidamente no reflexo. Cabelos castanhos presos em um coque baixo, olhos amendoados castanho claros que deixavam transparecer nervosismo, e a boca pintada com um batom discreto, rosado. Uma parte dela se sentia fora do lugar, como se tivesse invadido um mundo que não lhe pertencia. Mas havia também uma chama em seu peito, o desejo de provar que merecia estar ali. Quando as portas se abriram no 22º andar, o ambiente mudou. O carpete cinza, as paredes envidraçadas com vista para a cidade e mesas modernas davam a sensação de estar em um outro universo. Villa-Lobos, um homem baixo e simpático, a recebeu com cordialidade e apresentou a equipe. O tom era formal, mas acolhedor. Sofia tentava absorver tudo, mas a cada segundo sua mente voltava para uma única ideia. Em algum momento daquele dia, ela encontraria o dono de tudo aquilo. O homem cuja assinatura movia bilhões, cujo olhar fazia executivos tremerem. Gabriel Moretti. Ela já tinha visto fotos dele em revistas de negócios. Alto, sempre em terno sob medida, cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos de um cinza frio que muitos descreviam como penetrantes. Um predador do mercado financeiro, mas também um homem envolto em mistério. Pouco se sabia sobre sua vida pessoal, apenas que não aceitava perder, em nada, e o destino, caprichoso, não a deixou esperar muito. No meio da tarde, enquanto organizava alguns relatórios em sua mesa, uma movimentação diferente começou no andar.
Murmúrios, passos apressados, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido o escritório. Sofia ergueu o rosto no exato instante em que as portas do elevador se abriram. Ele entrou, Gabriel Moretti. O ar pareceu mudar, tornando-se mais denso, mais pesado. Ele caminhava com passos firmes, a jaqueta do terno negro caindo perfeitamente sobre os ombros largos, a gravata cinza em contraste com a camisa branca impecável. O rosto sério, esculpido, trazia uma aura quase perigosa. Então, como se atraído por algo invisível, seu olhar cruzou com o dela. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha. Os olhos dele eram exatamente como descreviam, intensos, frios, analíticos. Mas naquele instante havia algo mais. Como se ele a tivesse escolhido em meio a dezenas de funcionários, como se seus olhos dissessem: "Eu vi você." Gabriel parou brevemente diante da mesa de Villa-Lobos, recebeu algumas palavras rápidas e, antes de seguir, voltou-se para ela. A nova contratada? Sua voz era grave, firme, quase hipnótica. Sofia abriu a boca, mas demorou um segundo a responder. Sim, senhor. Sofia Mendes. Os lábios dele se curvaram em um meio sorriso. Não era de gentileza. Era um sorriso que avaliava, que testava. Espero que esteja pronta para mais do que imagina. E então, simplesmente seguiu em frente, desaparecendo em sua sala de vidro no fim do corredor. O coração de Sofia martelava tão alto que ela temeu que todos pudessem ouvir. O que ele quis dizer com aquilo? Mais do que imagina. O resto do dia passou em um turbilhão de tarefas. Sofia tentava se concentrar, mas o olhar de Moretti permanecia preso em sua mente. Havia algo naquele homem que a deixava inquieta. Não era apenas a beleza, era a intensidade, o poder invisível que parecia emanar dele. Ao final do expediente, recebeu um aviso inesperado. Deveria levar pessoalmente alguns documentos até a sala do presidente. Seu estômago revirou. Era ele. Caminhou pelo corredor até a última porta de vidro fosco, onde em letras metálicas lia-se Gabriel Moretti, CEO. Bateu levemente. Entre. A voz dele atravessou a porta como um comando. Ao entrar, Sofia foi tomada pela imponência do ambiente. Paredes envidraçadas, com vista panorâmica da cidade, iluminada pelo entardecer. Móveis de design sofisticado e no centro ele. Gabriel estava de pé, observando a paisagem. As mãos nos bolsos, a postura relaxada, mas ainda assim carregada de autoridade. Aqui estão os documentos, Sr. Moretti. Sua voz soou mais suave do que pretendia. Ele se virou lentamente, os olhos cinzentos fixos nela. Estendeu a mão, mas não pegou os papéis de imediato. Sofia Mendes, repetiu, saboreando o nome como se fosse um vinho raro. Sabe por que escolhi você para este departamento? Ela engoliu seco. Não, senhor. Ele se aproximou, pegando os papéis apenas quando já estava perto o suficiente para que ela sentisse seu perfume amadeirado e intenso. Porque gosto de pessoas que não percebem ainda o próprio potencial. É mais fácil. Moldá-las, o olhar dele desceu brevemente pelos lábios dela antes de voltar aos olhos. E eu sou muito exigente. Sofia prendeu a respiração. A sala parecia menor, o ar rarefeito. Não sabia se era intimidação, provocação ou ambos. Mas uma coisa era certa. Ele estava testando seus limites desde o primeiro encontro. Gabriel recolheu os documentos e deu um passo para trás, mas sua presença ainda queimava na pele dela. Pode ir, mas lembre-se, senhorita Mendes, aqui não há espaço para fraquezas. Sofia saiu quase tropeçando nos próprios saltos. Assim que a porta se fechou atrás dela, apoiou-se na parede do corredor e respirou fundo. O corpo inteiro tremia. Era apenas o primeiro dia, e já sentia que sua vida jamais seria a mesma. Naquela noite, deitada em sua cama, Sofia mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Gabriel surgia. A forma como a olhara, como falara, como se tivesse o poder de despir sua alma sem tocá-la. E no fundo, ela sabia. Havia começado algo perigoso, um jogo em que não tinha certeza se queria vencer, ou se estava disposta a perder.
O segundo dia de trabalho de Sofia começou com uma ansiedade diferente. Na noite anterior, havia rolado na cama por horas, incapaz de esquecer os olhos cinzentos de Gabriel Moretti e a forma como ele a fizera sentir. Pequena e, ao mesmo tempo, desejada? Não, ela não ousava pensar assim. Um homem como ele não desejava, escolhia, e quem fosse escolhido não tinha alternativa a não ser se curvar. Ao entrar novamente no prédio da empresa, sentiu a mesma imponência do dia anterior. O saguão reluzia. Pessoas andavam apressadas, cada uma envolta em sua própria corrida pelo sucesso. Mas para Sofia, tudo parecia ter um peso diferente agora. Ela já não era apenas a nova funcionária tentando se adaptar. Era alguém que havia sido notada por ele. Isso a apavorava. A manhã passou em meio a relatórios, planilhas e instruções de Villa-Lobos. Sofia se concentrava no trabalho, mas cada vez que alguém mencionava o Sr. Moretti, seu coração acelerava involuntariamente. Era como se a simples presença dele, mesmo invisível, pairasse sobre todos. Por volta das 11 horas, uma das assistentes se aproximou de sua mesa. Sofia, o Sr. Moretti pediu que você leve estes documentos à sala de reuniões no 3º andar. Ela engoliu em seco. De novo, apenas o segundo dia e já estava sendo enviada a ele. Coincidência? Ou Gabriel estava criando situações de propósito? Pegou os documentos e entrou no elevador. As portas se fecharam e o espelho refletiu sua expressão apreensiva. Passou discretamente a mão pelo coque baixo, ajeitou o tailleur e tentou controlar a respiração. Quando as portas se abriram, deparou-se com um andar mais sofisticado ainda. O 13º era reservado apenas a reuniões de alto escalão. Corredores silenciosos, quadros modernos, mesas de vidro. Um território de decisões milionárias. A sala de reuniões estava com a porta semi-aberta. Sofia entrou e lá estava ele. Gabriel Moretti estava sentado à cabeceira da longa mesa de madeira escura, sozinho, folheando alguns papéis. O sol do fim da manhã entrava pelas enormes janelas, refletindo em seus cabelos negros. Ele ergueu os olhos e novamente ela sentiu aquele arrepio, como se estivesse sendo despida por dentro. Senhorita Mendes. A voz dele soou grave, firme, pontual. Gosto disso. Aqui estão os documentos que pediu. Sofia colocou-os sobre a mesa, tentando não deixar transparecer a tensão. Gabriel observou-a em silêncio por alguns segundos, longos demais, segundos que pareceram arrastar-se até a pele dela formigar. Diga-me, Sofia. Ele se inclinou levemente na cadeira, apoiando os cotovelos na mesa. O que a trouxe até aqui? Ela piscou confusa. O senhor diz... Até a empresa? Não. O olhar dele era afiado. Até mim. O coração dela disparou. Eu apenas enviei meu currículo. Foi uma oportunidade. Não existem oportunidades ao acaso. Ele rebateu, com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Eu escolho pessoalmente quem entra para minha equipe. E escolhi você. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. Aquilo não fazia sentido. Por que ele escolheria justamente ela, uma recém-formada, sem experiência em grandes corporações? Mas por quê? Arriscou perguntar. Gabriel não respondeu de imediato. Levantou-se devagar, caminhando até a janela. Suas mãos estavam nos bolsos, e ele parecia refletir, até que se virou, aproximando-se dela com passos lentos, calculados. Porque vi algo em você, disse finalmente, parando a menos de 1 metro. Algo que ainda não descobriu. Sofia recuou um passo instintivo, mas não havia para onde ir. Estava encurralada entre ele e a mesa. O perfume dele a envolveu, denso, amadeirado, perturbador. E... o que seria? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O olhar de Gabriel pousou nos lábios dela por um instante antes de voltar aos olhos. Potencial, moldabilidade, fome. Ela prendeu a respiração. Nunca se sentira tão exposta. Eu só quero trabalhar, Sr. Moretti. Um sorriso ladeado apareceu em seus lábios. Claro que sim. Mas comigo, trabalhar nunca será apenas o trabalhar. As palavras dele carregavam um duplo sentido inegável. Sofia sentiu as pernas tremerem, o rosto esquentar.
Estava entrando em um jogo que não compreendia. Gabriel, então, recuou. Voltou à cabeceira da mesa, pegou os documentos e fingiu lê-los, como se nada tivesse acontecido. Pode ir, disse simplesmente. Ela saiu rapidamente, o coração martelando, como se tivesse corrido uma maratona. No corredor silencioso, encostou-se na parede e respirou fundo. O que estava acontecendo? Naquela tarde, os olhares dele não a deixaram em paz. Gabriel passava pelo andar 2 ou 3 vezes, e sempre que seus olhos cruzavam os dela, Sofia sentia um arrepio. Era como se ele estivesse marcando território sem tocar, sem precisar dizer nada, apenas deixando claro: eu vejo você. No fim do expediente, enquanto guardava seus pertences, recebeu um bilhete discreto sobre sua mesa. Sem assinatura, apenas algumas palavras escritas à mão, em uma caligrafia elegante e firme. 19 filhos. Restaurante La Luna. Mesa reservada. Não falte. Sofia ficou paralisada. O coração disparou. Não havia dúvida de quem havia escrito aquilo. Por alguns minutos, pensou em jogar fora, fingir que nunca recebera. Mas a curiosidade queimava mais forte que o medo. E, no fundo, havia algo nela, algo que se recusava a admitir, que queria ir às 7 da noite. Ela estava diante do La Luna, um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. O lugar emanava luxo, fachada iluminada, carros de alto padrão estacionados, recepcionistas elegantes. Sofia, em seu vestido preto simples, sentia-se deslocada. Mas ao dar seu nome, foi imediatamente conduzida a uma mesa reservada ao fundo, com vista para a cidade iluminada. E lá estava ele, como se fosse a própria definição de poder. Gabriel Moretti, em um terno mais casual que o do expediente, mas ainda impecável, segurava uma taça de vinho tinto. Quando ela se aproximou, ele se levantou e puxou a cadeira para ela. Achei que não viesse, disse com aquele sorriso ladeado. Eu quase não vim, admitiu sentando-se. Isso não é apropriado. Apropriado? Gabriel ergueu a sobrancelha. A vida raramente é apropriada, Sofia, mas é sempre tentadora. Ela não conseguiu sustentar o olhar. Pegou o cardápio apenas para ter algo em mãos. Mas ele o tirou de seus dedos com delicadeza. Não precisa se preocupar com isso. Eu escolho, disse, chamando o garçom. E assim foi. Gabriel pediu vinho, pratos sofisticados, tudo sem consultá-la. Era como se estivesse ditando o ritmo, conduzindo não apenas a noite, mas também o destino dela. Durante o jantar, ele não falou de negócios. Falou dela. Perguntou sobre sua infância, sua família, seus sonhos. Ouviu cada palavra com atenção, mas sempre com aquele olhar fixo, intenso, que parecia penetrar até onde ela mesma não ousava ir. Em certo momento, inclinou-se sobre a mesa. Sabe, Sofia, você tem algo raro. Algo que não se compra com dinheiro. O quê? Ela perguntou quase sem voz. Uma pureza que clama para ser corrompida. As palavras atingiram-na como um choque. Seu coração disparou, suas mãos suaram. Não sabia se deveria levantar-se e ir embora ou ficar e descobrir aonde aquilo levaria. Gabriel segurou o queixo dela com delicadeza, obrigando-a a erguer os olhos. Não fuja. Ainda não. Sofia não respondeu. Apenas sentiu o mundo girar ao redor, enquanto sua mente gritava para fugir. Mas seu corpo permanecia imóvel, hipnotizado. E naquele instante, ela soube. Estava presa em um jogo que só estava começando. Um jogo em que ele era o predador. E ela, a presa que começava a desejar ser capturada. Sofia não sabia mais diferenciar o que era certo ou errado. Desde que entrara naquele universo luxuoso, envolvida pela presença dominante de Gabriel Moretti, sentia-se como se tivesse atravessado um portal sem retorno. Sua mente gritava por prudência, mas o corpo respondia apenas ao toque dele. Naquela manhã, chegou mais cedo à empresa. Não queria encontrar ninguém no elevador. Não queria olhares curiosos dos colegas. A cada passo pelo hall, o coração batia acelerado, temendo o reencontro. Ainda podia sentir o peso do olhar dele na noite anterior, quando a deixou à porta de casa, sem sequer beijá-la.
apenas com um toque demorado que parecia prometer muito mais. A sala de Gabriel permanecia fechada, mas Sofia sabia que ele já estava ali. O carro preto estacionado na vaga reservada não deixava dúvidas. Sentou-se em sua mesa, respirou fundo e tentou se concentrar nos relatórios. Mas bastou ouvir a porta da sala do chefe abrir para que a respiração falhasse. "Bom dia, senhorita Mendes", disse ele, com aquela voz grave, firme, carregada de autoridade. "Bom dia, senhor Moretti", respondeu, evitando fitá-lo. Ele caminhou até sua mesa, inclinou-se levemente e Sofia sentiu o perfume inconfundível, amadeirado e viciante. "Hoje à noite, às 8, quero você no meu apartamento." Não era um convite, era uma ordem. Sofia congelou. As mãos trêmulas seguraram a caneta com força. Senhor Moretti, não sei se... Não há se, ele interrompeu, os olhos intensos a perfurando. Você virá. Vista-se como quiser, mas venha preparada para me obedecer. E então voltou para sua sala, deixando-a em pedaços. O resto do dia foi uma tortura. Sofia mal conseguia digitar, revisar os relatórios ou atender telefonemas. O coração disparava sempre que se lembrava das palavras dele. Preparada para me obedecer. O que exatamente significava isso? Até onde Gabriel pretendia levá-la? Às 6, desligou o computador e correu para casa. Passou horas diante do guarda-roupa, experimentando vestidos, se olhando no espelho, tentando encontrar um equilíbrio entre elegância e sensualidade. Finalmente optou por um vestido preto justo, simples, mas revelador. Prendeu os cabelos num coque baixo, colocou brincos discretos e um salto que a fazia se sentir poderosa. Quando o relógio marcou 7h45, o carro de Gabriel já estava à porta. O motorista a recebeu com uma reverência quase silenciosa. O percurso foi rápido, mas para Sofia pareceu eterno. O coração estava em sua garganta quando entrou no prédio luxuoso. O hall, revestido em mármore, as paredes adornadas com obras de arte que pareciam valer fortunas. O apartamento de Gabriel ficava na cobertura. O elevador a deixou diante de uma porta imponente, que se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Lá estava ele, impecável, em uma camisa branca parcialmente desabotoada e calça escura. "Entre!" Sofia entrou, sentindo o ar pesado de mistério. O apartamento era amplo, moderno, com janelas de vidro que revelavam a cidade iluminada. Ele a observava em silêncio, e isso a deixava ainda mais nervosa. "Você está deslumbrante." A voz grave dele soou como um sussurro. "Mas ainda não da forma que quero." Ele caminhou até ela, segurou seu rosto com firmeza e a beijou. Um beijo forte e dominador, cheio de posse. Sofia sentiu o corpo estremecer. Era como se todo o autocontrole que tentara cultivar tivesse desmoronado. Quando o beijo terminou, Gabriel sorriu de canto. "Hoje você aprenderá a confiar em mim." E a obedecer. Ele a conduziu até um cômodo ao lado da sala. Era um espaço diferente, íntimo, iluminado por luzes suaves. Havia uma mesa de jantar preparada, mas o que chamou a atenção dela foram os detalhes discretos, algemas de couro repousando sobre uma bandeja, uma venda de cetim e uma taça de vinho ao lado. "Beba!" Gabriel serviu a taça e estendeu para ela. Sofia obedeceu, sentindo o vinho forte aquecer-lhe a garganta. "Você tem medo de mim?" perguntou ele, os olhos fixos nos dela. "Tenho medo de mim mesma." "Quando estou com você", confessou em voz baixa. Gabriel sorriu satisfeito. "Então já está no caminho certo." Ele a puxou pela cintura, deslizando as mãos pelas curvas do vestido, até que seus dedos encontraram o zíper. Com um gesto firme, baixou-o, deixando o tecido escorregar pelo corpo dela, revelando sua lingerie de renda preta. "Linda", murmurou. "Mas a partir de agora você é minha." A venda de cetim cobriu seus olhos. Sofia sentiu a respiração falhar. O mundo ficou escuro, e a falta de visão ampliou todos os outros sentidos. O som dos passos dele, o calor da pele, o perfume que a envolvia. Gabriel segurou seus pulsos e encaixou as algemas com delicadeza, mas firmeza. "Confie em mim. Não vou machucar você."
Mas vou ensinar o que significa se render. E então os toques começaram. Primeiro suaves, exploratórios, depois mais intensos, carregados de desejo. Cada gesto dele parecia estudado para levá-la ao limite, para fazê-la compreender que estava diante de um homem que não pedia, mas tomava. Sofia, entre suspiros e gemidos contidos, percebeu que algo dentro dela despertava de forma incontrolável. Não era apenas a atração física. Era o fascínio de estar entregue, vulnerável e ainda assim profundamente desejada. Você pertence a mim esta noite, Sofia. A voz dele soou firme, imperiosa. E eu vou provar isso a você. O jogo de poder tinha começado, horas depois. Quando finalmente removeu a venda e as algemas, Sofia estava exausta, mas tomada por uma sensação de prazer que jamais havia conhecido. Gabriel a observava, os olhos brilhando como se tivesse conquistado algo precioso. Você me teme menos agora? Perguntou ele, acariciando o rosto dela. Não sei se temo menos. Ela sorriu, ofegante. Mas sei que desejo mais. Ele riu baixo, satisfeito. Então está pronta para continuar. Sofia percebeu que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O que havia começado como um emprego promissor estava se transformando em uma paixão intensa, perigosa e arrebatadora. E no fundo, ela sabia, já estava presa no jogo de Gabriel Moretti e não queria escapar. A empresa estava silenciosa naquela manhã. A luz suave da cidade invadia pelas paredes de vidro, refletindo no piso polido. Sofia chegou cedo, como de costume, mas desta vez não apenas para cumprir tarefas. Havia algo diferente no ar, algo que a fez caminhar com cuidado, quase prevendo que aquele dia não seria comum. Quando abriu sua caixa de entrada, encontrou um e-mail inesperado. Sem remetente, sem assunto, apenas um link. Hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Clicou e a tela revelou uma foto antiga de Gabriel Moretti, jovem, sorridente, em um parque. Atrás dele, uma mulher que Sofia não conhecia. Algo na imagem era estranho. Não era uma foto pública nem profissional. Era pessoal. O coração dela disparou. Quem era aquela mulher? E por que Gabriel a mostraria a ela mesmo indiretamente? Antes que pudesse refletir, a porta da sala do CEO se abriu. Sofia! A voz dele cortou o silêncio. Vejo que já recebeu meu convite. Ela engoliu em seco, incapaz de esconder a surpresa. Eu não sei como... E tentou falar, mas ele avançou um passo, dominador. Não tente decifrar tudo de uma vez. Gabriel sentou-se na borda da mesa, os olhos fixos nela. Hoje você aprenderá que confiar não é apenas obedecer. É entender. Sofia sentiu a tensão subir. Ele não falava apenas de trabalho. O olhar dele era intenso, quase íntimo. Existe algo que você precisa saber sobre mim, continuou ele, a voz mais baixa, quase confidencial. Algo que poucos tiveram o privilégio de ver. Ela engoliu, ansiosa. O que seria, Sr. Moretti? Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Eu não sou apenas o homem que todos veem nos jornais. Um sorriso breve surgiu nos lábios dele, mas os olhos continuavam sombrios. Houve momentos em que precisei fazer escolhas que me marcaram, decisões que custaram relacionamentos, amizades e até amores. Sofia não sabia o que dizer. Gabriel raramente falava sobre o passado. E agora ele se abria de forma incomum, quase íntima. Eu não sabia, murmurou. Claro que não. Ele tocou levemente sua mão sobre a mesa, um gesto raro de ternura. Mas agora, você precisa entender que meu controle não é apenas para o trabalho. É uma defesa. Um modo de proteger o que sinto. O coração de Sofia acelerou. Ela queria perguntar mais, mas algo na intensidade dele a fez hesitar. A proximidade era sufocante e, ao mesmo tempo, irresistível. Então, você também se machuca? Perguntou baixinho. Gabriel suspirou por um instante vulnerável. Mais do que qualquer um imagina, mas ninguém vê, ninguém sente. Até você. Sofia sentiu uma onda de emoção atravessá-la. Pela primeira vez, não era apenas desejo ou medo. Era empatia, preocupação genuína. Eu quero entender você, disse a voz trêmula.
Ele se aproximou ainda mais, segurando o rosto dela com as duas mãos. Então terá que confiar em mim, Sofia. E confiança não se conquista apenas com palavras. Um leve sorriso curvou seus lábios antes de ele encostar a testa na dela. O momento era intenso, carregado de tensão sexual e emocional. Sofia podia sentir a respiração dele misturar-se à sua, e por um instante todo o mundo exterior desapareceu. Eu preciso que você me obedeça, murmurou Gabriel sem se afastar. Não apenas no quarto, não apenas no trabalho. Preciso que me obedeça naquilo que ainda não entende. O toque dele percorria cada centímetro de sua pele. Sofia sentiu uma mistura de medo e desejo, mas também uma estranha sensação de segurança. Ele era dominador, sim, mas havia algo em seus olhos que prometia cuidado, proteção. Eu estou pronta para aprender, sussurrou. Gabriel sorriu, satisfeito. Levou sua mão até a cintura dela, guiando-a suavemente, mas com firmeza. Então venha comigo. Ele a conduziu para seu apartamento, novamente com o elevador silencioso, apenas eles dois. Sofia não conseguia parar de pensar na intensidade do que aconteceria. Cada toque, cada palavra, cada gesto de Gabriel era calculado para levá-la ao limite, para testar não apenas sua resistência física, mas emocional. No apartamento, ele a guiou para o quarto iluminado por luz suave, a cama arrumada impecavelmente. Havia velas, o aroma levemente adocicado preenchendo o ar. Hoje não será apenas sobre prazer, disse ele enquanto a guiava até o centro do quarto. Será sobre entrega, sobre confiança. Ele a fez sentar-se, segurando suas mãos, olhando fundo em seus olhos. Confiança é entender que pode se entregar sem medo, que pode ceder sem perder a si mesma. Sofia sentiu lágrimas formarem-se nos olhos. Nunca ninguém a fizera sentir-se tão vista, tão desejada, tão vulnerável e segura ao mesmo tempo. Gabriel então retirou lentamente a camisa dela, deixando o corpo exposto apenas à luz suave. Seus toques eram delicados, porém possuídos de uma força que a deixava sem fôlego. Cada movimento, cada gesto, parecia medido para provocar prazer e submissão, mas sempre com cuidado, com atenção a cada reação dela. Você confia em mim? Perguntou ele, a voz baixa, intensa. Sim, Sofia respondeu quase em sussurro. Confio em você. O sorriso dele curvou os lábios em triunfo. Então entregue-se, Sofia. Entregue-se de verdade. O que se seguiu foi uma dança de poder e prazer, de tensão e entrega. Gabriel guiava cada movimento, cada toque, ensinando Sofia a ceder, a obedecer, a se entregar totalmente sem medo. E no meio disso, havia um fio de ternura inesperada. A percepção de que, por trás do homem dominador, havia um coração marcado por perdas e segredos. Quando finalmente o silêncio reinou, Sofia estava exausta, mas transformada. Não era apenas o corpo que sentia as mudanças. Era a mente e o coração, a alma. Gabriel a observava, ainda intenso, ainda dominador, mas havia algo mais, um vislumbre de vulnerabilidade, um pedaço de si mesmo que ele jamais mostraria a outro ser humano. Hoje você deu o primeiro passo, disse ele, acariciando o rosto dela suavemente. Mas a jornada está apenas começando. Sofia sorriu, sem palavras, sentindo que sua vida jamais seria a mesma. Estava presa completamente e irrevogavelmente no mundo de Gabriel Moretti, e pela primeira vez não queria escapar. A empresa tinha uma atmosfera diferente naquela manhã. Havia uma tensão sutil no ar, como se todos soubessem que algo mudara desde a noite anterior. Sofia entrou pelo hall, ainda sentindo o calor dos braços de Gabriel em sua pele, a memória do toque dele se recusando a desaparecer. Caminhou até sua mesa com passos mais firmes, tentando disfarçar a inquietação. Mas os olhares curiosos de alguns colegas não ajudavam. Mal terminara de se sentar, Villa-Lobos apareceu com um sorriso forçado, segurando uma pasta. Senhorita Mendes, este relatório precisa ser entregue pessoalmente ao Sr. Moretti antes da reunião das 10. Ele olhou de forma estranha, como se suspeitasse de algo.
Sofia assentiu, engolindo em seco. Sentia que a presença de Gabriel era como um imã, impossível de ignorar, impossível de controlar. O elevador subiu silencioso até o 13º andar. E quando as portas se abriram, Sofia encontrou o CEO à sua espera, apoiado na borda da mesa de reuniões. O terno preto impecável, a camisa branca e a gravata perfeitamente ajustada davam-lhe uma aura de poder intransponível. Mas os olhos dele carregavam algo a mais hoje. Um brilho intenso, quase possessivo, como se marcasse território. "Bom dia, Sofia." A voz grave cortou o silêncio do ambiente. "Vejo que chegou cedo. Bom dia, Sr. Moretti." Ela respondeu, tentando manter a compostura, embora cada fibra de seu corpo estivesse alerta. "Entregue-me o relatório", disse ele, estendendo a mão. Sofia colocou os papéis sobre a mesa, mas antes que pudesse recuar, Gabriel se inclinou e sussurrou, com a voz tão baixa que apenas ela ouviu. "Mais tarde. Depois do expediente, quero você no meu apartamento." O coração dela disparou. Mas desta vez algo diferente aconteceu. Ela percebeu olhares desviados de alguns colegas quando ele pronunciou o nome dela de forma tão íntima. Sofia sentiu uma pontada de excitação e receio ao mesmo tempo. Gabriel tinha o poder de deixá-la vulnerável, não apenas física, mas socialmente. A manhã passou em um turbilhão de reuniões e decisões. Cada vez que ele passava pelo corredor, Sofia sentia os olhos dele sobre ela, avaliando, testando, possuindo. Mas algo novo surgiu naquele dia, uma presença inesperada. "Senhorita Mendes, bom dia." Uma voz feminina doce, mas confiante, fez Sofia se virar. Ela encontrou Camila Duarte, nova contratada no departamento de marketing, loira, alta, com um sorriso encantador e olhar sedutor. Sofia sentiu uma pontada de alerta. Não que fosse ciúme imediato, mas havia algo nos olhares de Gabriel quando Camila passou por ele que a fez estremecer. Gabriel, ao perceber a aproximação, apenas levantou o queixo em direção a Camila, como se a estivesse examinando. A tensão no ar era palpável. Sofia sentiu o corpo reagir de forma estranha, uma mistura de desejo, medo e possessividade. Após o almoço, Sofia foi chamada para entregar alguns documentos diretamente na sala de Gabriel. Ela entrou, tentando controlar a respiração. O ambiente já não parecia apenas escritório. Era território dele. Cada objeto, cada quadro, cada detalhe refletia sua presença dominadora. "Hoje você está linda", Gabriel disse, sem rodeios, a voz carregada de intensidade. Mas precisa se acostumar com a ideia de que, quando estamos juntos, não existe espaço para distrações. Sofia percebeu que ele falava indiretamente de Camila. Um arrepio percorreu sua espinha. A possessividade de Gabriel, que sempre a fascinara, agora trazia um certo desconforto. "Eu não sei se entendi", disse ela hesitante. "Entenderá." Ele aproximou-se, parando a poucos centímetros. "A confiança é construída quando você aprende a lidar com o que desperta em você. Ciúme, desejo, medo, tudo isso faz parte do jogo." Sofia sentiu o corpo reagir. O coração disparou, a respiração falhou. Cada palavra dele parecia comandar seus pensamentos, como se estivesse dominando não apenas o físico, mas a mente dela também. "Senhor Moretti, tentou, mas ele a silenciou com um toque suave nos lábios. "Shh", murmurou. "Deixe-se sentir. Apenas sinta." O dia passou lentamente. Sofia tentava se concentrar, mas a presença de Camila e o olhar possessivo de Gabriel tornavam impossível manter o foco. Cada vez que Camila se aproximava, mesmo para uma simples pergunta, Gabriel se aproximava também, como se estivesse demonstrando que ela pertencia apenas a ele. Quando o expediente terminou, Sofia recebeu a mensagem que já esperava. 20. Apartamento, sozinha comigo. O caminho até o apartamento foi silencioso. Sofia sentia-se dividida entre o medo e o desejo. Mal podia esperar para vê-lo, mas também temia o que a noite poderia trazer. Ao chegar, Gabriel a recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso possessivo. "Entre."
disse simplesmente. Hoje, aprenderá que não existe apenas entrega física, existe entrega emocional. Sofia seguiu, sentindo-se vulnerável e excitada. Ele a conduziu para o quarto, onde a luz suave criava sombras sedutoras nas paredes. A cama estava preparada, as velas acesas, o aroma de incenso preenchendo o ambiente. Tire a roupa. A ordem era firme, mas carregada de desejo. Ela obedeceu, cada peça de roupa caindo lentamente, expondo a vulnerabilidade e a beleza de seu corpo. Gabriel a observava com intensidade, absorvendo cada curva, cada gesto, cada reação. Hoje, você enfrentará algo novo, ele disse, aproximando-se com um toque que a fez estremecer. Vou explorar não apenas seu corpo, mas seus limites. Sofia sentiu os olhos dele percorrendo cada detalhe de sua pele. A excitação era intensa, mas também havia medo. Medo de se perder completamente, medo de não conseguir resistir àquele homem que a dominava de forma tão absoluta. Gabriel, então, a conduziu para a cama, envolvendo-a em seus braços, mostrando que o poder dele não estava apenas no toque, mas na presença, na respiração, na intensidade que emanava dele. Cada gesto era calculado, cada toque pensado para provocar prazer e submissão, mas também confiança. Confie em mim, Sofia, ele murmurou ao ouvido dela. Tudo o que faço é para você aprender a se entregar. Completamente, ela fechou os olhos, respirando fundo, e se permitiu sentir. Pela primeira vez, não havia dúvidas, não havia resistência. Havia apenas ele e o desejo que a consumia. O jogo de poder continuou, intenso, sensual, emocional. Cada toque, cada beijo, cada comando era parte do aprendizado. E Sofia percebia que estava sendo moldada, mas de uma forma que também a fortalecia. Quando finalmente a noite chegou ao fim, Sofia estava exausta, mas transformada. Não era apenas o corpo que sentia as mudanças. Era a mente, o coração e a alma. Gabriel a observava, satisfeito, mas havia algo mais. Um leve brilho nos olhos, como se tivesse conquistado algo precioso e, ao mesmo tempo, frágil. Hoje você avançou mais um passo, ele disse suavemente, acariciando o rosto dela. Mas o jogo está apenas começando. Sofia sorriu, ofegante, sentindo que sua vida jamais seria a mesma. Estava presa, profundamente e irrevogavelmente, no mundo de Gabriel Moretti. E pela primeira vez, não queria escapar. Sofia acordou naquela manhã, com o corpo ainda tremendo pelos acontecimentos da noite anterior. Cada toque, cada comando de Gabriel ainda pulsava em sua memória como se tivesse sido gravado em sua pele. Ela se sentiu diferente, mais vulnerável, mais consciente do próprio desejo, mas também mais curiosa sobre aquele homem que a dominava com intensidade e ternura ao mesmo tempo. Ao se arrumar para o trabalho, o vestido escolhido parecia simples, mas ao vestir, sentiu que Gabriel a veria de outra forma, possivelmente julgando cada detalhe, cada curva. Havia um misto de excitação e medo. O receio de sua própria entrega ainda a acompanhava, mas a vontade de vê-lo, de sentir sua presença, era irresistível. No caminho até a empresa, Sofia repassava mentalmente cada gesto de Gabriel. O toque das mãos dele, o calor de seu corpo, a forma como conseguia controlar cada reação dela apenas com o olhar ou uma palavra. Era quase insano como um homem podia possuir tanto poder sobre outro ser humano sem sequer recorrer à força. E ainda assim, ela não queria escapar. Ao chegar, percebeu algo diferente. O ambiente parecia tenso. Colegas cochichavam e olhares discretos se desviavam quando Gabriel passava. Mas havia algo mais. Uma aura de mistério e perigo pairava sobre ele naquele dia, como se cada movimento fosse calculado para testar limites, não apenas dela, mas de todos à sua volta. Senhorita Mendes, Gabriel chamou-a quando ela se aproximou da mesa dele. Hoje não será apenas sobre obedecer, hoje será sobre compreender. Ela engoliu em seco. Compreender? Sim. Ele caminhou até a grande janela do escritório, olhando a cidade lá embaixo. Entender os limites,
saber o que pode sentir e o que ainda não ousou sentir. Sofia percebeu que ele não falava apenas do trabalho. Ele falava dela, de sua entrega, de cada medo e desejo que ainda tentava controlar. Senhor Moretti, não sei se consigo... Começou a dizer, mas ele interrompeu com um gesto suave, porém firme. Você consegue. Confie em mim. E com essas palavras, aproximou-se dela, segurando seu rosto, olhando profundamente nos olhos de Sofia. Hoje você verá que a entrega não é apenas física. É mental, emocional. É sobre deixar que eu guie cada reação sua, cada pensamento, cada suspiro. O coração de Sofia disparou. Ela sabia que estava prestes a atravessar limites que nunca imaginara. Quando o expediente terminou, Sofia recebeu a já familiar mensagem. Hoje à noite, apartamento, sozinha comigo. Traga apenas você. A viagem no carro até o apartamento foi silenciosa. Sofia sentia cada músculo do corpo tenso, mas excitado, ansiosa pelo que estava por vir. Ela havia aprendido a confiar nele, mas ainda não sabia até onde aquela confiança poderia levá-la. Ao entrar no apartamento, Gabriel a recebeu com aquele olhar penetrante, que parecia desvendar cada segredo e desejo oculto dela. Hoje será diferente, ele disse simplesmente. Hoje você aprenderá sobre limites. Sofia sentiu um arrepio. Não sabia se estava pronta, mas já era tarde demais para recuar. Gabriel conduziu-a ao quarto, onde a iluminação suave criava sombras sedutoras nas paredes. A cama estava preparada, mas havia algo mais. Objetos cuidadosamente posicionados, fitas de seda, velas perfumadas e pequenas algemas de couro. Tire a roupa, ordenou ele, com a firmeza habitual, mas sem pressa. Sofia obedeceu, sentindo cada peça de roupa cair lentamente, expondo sua vulnerabilidade. Gabriel observava cada gesto, absorvendo cada reação, cada hesitação. Hoje exploraremos limites, disse ele, enquanto a guiava até o centro do quarto. Nem tudo que desejo de você será prazeroso imediatamente. Alguns momentos testarão sua confiança, outros testarão sua resistência. Ela engoliu em seco, o coração acelerado. Mas algo dentro dela, talvez a adrenalina, talvez a confiança crescente, a fez não recuar. O toque dele começou suave, exploratório, mas logo se tornou mais intenso, mais exigente. Gabriel estava no controle absoluto, e cada gesto era calculado para levá-la a um estado de total entrega. Sofia sentiu seu corpo reagir de formas que nunca imaginara, mas também percebeu que havia algo mais profundo em jogo. A mente dela começava a se submeter, aceitando a dominação emocional e física. Confie em mim, murmurou ele perto de seu ouvido, a respiração quente acariciando sua pele. Cada toque, cada comando é para guiá-la. Ela fechou os olhos, sentindo-se totalmente entregue. Não havia apenas desejo. Havia emoção, havia tensão, havia algo novo crescendo. A percepção de que, ao se submeter, estava experimentando uma liberdade inédita. Horas depois, quando finalmente se deitaram exaustos, Gabriel segurou-a nos braços. O corpo dele ainda irradiava poder, mas os olhos carregavam algo mais, vulnerabilidade, uma intimidade que ele raramente mostrava. Você avançou muito hoje, ele disse baixinho, acariciando o cabelo dela. Mas ainda há muito a explorar. Sofia olhou para ele, percebendo pela primeira vez que aquele homem dominador não era apenas desejo e poder. Havia uma história ali, cicatrizes invisíveis que moldaram quem ele era. Gabriel, começou ela, a voz tremendo. Existe algo em você que eu quero conhecer. Ele sorriu, mas havia uma sombra de intensidade em seus olhos. E conhecerá. Mas saiba, o que vai descobrir pode ser tão perigoso quanto excitante. Sofia sentiu um frio misturado com calor. A atração, a tensão, o medo e o desejo se misturavam em seu corpo. Ela percebeu que estava sendo completamente moldada por Gabriel. Não apenas em seu corpo, mas em sua mente, sua confiança, sua forma de sentir. Naquela noite, quando finalmente adormeceram,
Sofia sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ela não era mais apenas uma funcionária ou uma jovem curiosa. Estava se tornando alguém capaz de se entregar, de confiar, de sentir com intensidade total. E Gabriel Moretti, ele estava cada vez mais sedento pelo controle, pelo poder, pelo jogo de sedução e submissão que ambos estavam aprendendo a dominar. O jogo de limites e entregas havia apenas começado. A empresa parecia diferente naquela manhã. Cada passo de Sofia pelos corredores, cada olhar que lançava sobre os colegas, era acompanhado de uma sensação estranha, a percepção de que os olhares de Gabriel estavam sempre sobre ela, mesmo quando ele não estava fisicamente presente. A tensão da noite anterior ainda vibrava em sua pele, e ela sabia que aquele dia não seria fácil. Mal se sentara em sua mesa, quando uma nova presença chamou sua atenção. Uma mulher elegante, de cabelo castanho longo e olhar confiante, aproximava-se com passos seguros. "Bom dia, senhorita Mendes", disse, sorrindo de forma profissional, mas com um brilho nos olhos que fez Sofia estremecer. "Bom dia", respondeu, tentando manter a compostura. "Sou Renata Valença, a nova consultora de marketing." Ela estendeu a mão e Sofia apertou com um sorriso contido. Mas havia algo na postura dela que incomodava Sofia. Não era apenas simpatia. Havia determinação e um toque de provocação, como se soubesse que Gabriel prestava atenção em tudo ao redor. Sofia sentiu um arrepio percorrer a espinha. A última coisa que precisava era de alguém que despertasse ciúmes, principalmente naquele momento em que a relação com Gabriel estava se tornando mais intensa e complexa. Gabriel apareceu logo em seguida, impecável em seu terno escuro, olhar penetrante e postura dominante. Ao perceber Renata, seu olhar mudou por um instante, avaliador, quase territorial. Sofia sentiu uma pontada de possessividade misturada com ansiedade. "Bom dia, Sr. Moretti", disse Renata, estendendo a mão. "Bom dia", respondeu ele firme, mas com um leve sorriso que parecia indicar aprovação e aviso ao mesmo tempo. Sofia percebeu que o ambiente estava tenso. Cada palavra, cada gesto era cuidadosamente medido, e ela começou a entender que estava diante de um teste silencioso. Alguém que poderia interferir na relação de poder e desejo que tinha com Gabriel. Ao longo do dia, Sofia sentiu os efeitos do jogo de olhares e sutis provocações. Gabriel se mantinha próximo, cada gesto indicando que ela era dele, mas havia algo diferente. Um misto de ciúmes e necessidade de controle que a deixava excitada e ansiosa ao mesmo tempo. No final do expediente, Sofia recebeu a já familiar mensagem. "Hoje à noite, apartamento, sozinha comigo. Prepare-se para um desafio." O coração disparou. Um desafio! A cada encontro, Gabriel intensificava o jogo. Mas o que seria esse novo teste? Quando chegou ao apartamento, ele a recebeu com um olhar intenso que sempre a deixava sem fôlego. "Entre", disse sem rodeios. "Hoje você será testada não apenas em sua submissão, mas em sua confiança." O apartamento estava iluminado por luzes suaves e velas aromáticas. O quarto, impecavelmente organizado, tinha novamente objetos que indicavam que o jogo de poder iria além do físico. Vendas de seda, algemas, chicotes delicados e cordas de cetim. "Hoje, você aprenderá que a entrega não é apenas aceitar o prazer, mas confiar mesmo quando o desconhecido se aproxima", disse ele, aproximando-se lentamente. "Há limites que você ainda não explorou, e para atravessá-los precisará ceder completamente." Sofia engoliu em seco, sentindo a adrenalina percorrer o corpo. Estava pronta? Talvez não, mas a vontade de se submeter, de aprender, de sentir o controle dele era mais forte do que qualquer hesitação. Gabriel começou com toques suaves, exploratórios, percorrendo cada centímetro do corpo dela. Mas logo aumentou a intensidade, mostrando que havia algo mais profundo em jogo. A mente, a confiança e o medo de Sofia. "Feche os olhos", murmurou ele. "Apenas sinta. Não pense. Confie."
Ela obedeceu, deixando-se levar, sentindo cada toque, cada comando, cada respiração de Gabriel penetrar em sua mente e corpo. O prazer, a tensão e o medo se misturavam, criando uma experiência que ia além do físico. Era emocional, psicológica, total. Em determinado momento, Gabriel colocou uma venda sobre os olhos dela. Sofia sentiu o mundo desaparecer. A falta de visão intensificou cada sensação. O toque, o cheiro, o calor. Cada comando dele se tornou mais potente, mais exigente, mais sedutor. "Você confia em mim, Sofia?" perguntou, a voz carregada de desejo e controle. "Sim", respondeu quase em sussurro. "Confio em você", ele sorriu satisfeito. "Então entregue-se de verdade." O jogo continuou mais intenso, mais profundo. Gabriel explorava os limites de Sofia, provocando prazer, tensão e submissão. Cada gesto, cada toque era um aprendizado silencioso. Ela estava sendo moldada, guiada, mas também fortalecida, aprendendo a ceder sem perder a essência de si mesma. Após horas de entrega, quando finalmente os corpos se acalmaram, Gabriel segurou-a nos braços, acariciando o rosto dela. "Hoje você provou algo importante", disse com a voz suave, quase íntima. "Confiar em mim significa aceitar não apenas o prazer, mas também a tensão, o medo e o desejo que surge quando o desconhecido se aproxima." Sofia olhou para ele, ofegante, coração disparado, mente em turbilhão. "Gabriel, eu nunca me senti assim antes." Sua voz era frágil, mas carregada de emoção. "E é exatamente por isso que você está aprendendo", murmurou ele, segurando suas mãos. "Cada entrega, cada suspiro, cada hesitação, tudo isso fortalece nosso vínculo. Você é minha." O olhar intenso dele a dominava por completo. Sofia percebeu que havia atravessado mais uma etapa. Não apenas o corpo, mas a mente, o coração e a alma estavam agora sob o domínio de Gabriel Moretti. E, embora tivesse medo, não queria escapar. Pela primeira vez, o medo e o desejo se misturavam de uma forma deliciosa e irresistível. Nos dias seguintes, Sofia percebeu que o ambiente de trabalho havia mudado sutilmente. Renata Valença parecia observar cada movimento dela, sempre sorridente, sempre elegante, provocando ciúmes silenciosos. Gabriel, por sua vez, permanecia próximo, cada gesto lembrando que ela pertencia apenas a ele. O jogo de poder, sedução e submissão havia alcançado um novo nível. Sofia não era mais apenas aprendiz. Estava se tornando uma verdadeira discípula da dominação emocional e física de Gabriel. Cada toque, cada comando, cada olhar carregava lições profundas. O desafio real, Sofia sabia, ainda estava por vir. Mas pela primeira vez, estava pronta para enfrentá-lo, completamente entregue ao homem que a dominava, a excitava e a transformava como ninguém jamais tinha feito. A cidade brilhava à noite, mas para Sofia o mundo parecia reduzir-se ao apartamento de Gabriel Moretti. O dia tinha sido longo e cheio de pequenas tensões. Olhares furtivos no escritório, provocações sutis de Renata Valença, a consciência de que Gabriel a possuía de uma forma que ninguém jamais possuíra. E ainda assim, havia algo diferente naquela noite. O ar carregado de promessa, de entrega absoluta. Quando entrou no apartamento, Gabriel a esperava impecável, o olhar profundo e intenso, a examinando como se cada pensamento fosse visível para ele. Um silêncio pesado caiu entre os dois, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio carregado de tensão, desejo e expectativa. "Entre." Sua voz grave ecoou pelo apartamento. "Hoje tudo será diferente. Hoje você conhecerá não apenas a entrega física, mas a essência do que significa se render completamente." Sofia sentiu o corpo estremecer. Ela sabia que estava prestes a atravessar limites que nunca imaginara. E ainda assim, a ansiedade misturada com desejo tornava impossível recuar. Gabriel conduziu-a até o quarto, onde a iluminação suave e o aroma de velas perfumadas criavam uma atmosfera quase mágica.
O quarto estava preparado de forma meticulosa. Velas em posições estratégicas, fitas de seda e algemas de couro cuidadosamente dispostas, e um leve perfume de incenso que envolvia o ambiente. "Tire a roupa", ordenou ele, firme, mas com a delicadeza que apenas Gabriel sabia aplicar. Sofia obedeceu, sentindo cada peça cair lentamente, expondo sua vulnerabilidade. Gabriel a observava com intensidade, cada gesto calculado para provocar uma mistura de medo, desejo e excitação. Hoje não será apenas sobre prazer. Ele aproximou-se, segurando seu rosto com ambas as mãos. Hoje você aprenderá o que significa confiar e se entregar completamente, sem reservas. Ela sentiu a respiração dele, quente contra sua pele. Cada toque parecia gravar-se em sua mente. Cada comando era impossível de resistir. O medo misturado com desejo transformava cada gesto em algo quase transcendental. Gabriel começou com toques suaves, exploratórios, percorrendo cada centímetro de seu corpo. Mas logo intensificou o ritmo, mostrando que a entrega de Sofia não seria apenas física, era mental, emocional, profunda. "Feche os olhos", murmurou ele. "Sinta cada toque, cada gesto, cada comando. Não pense, apenas entregue-se." Sofia obedeceu, deixando-se levar completamente. O mundo ao redor desapareceu. Cada toque de Gabriel, cada sussurro, cada suspiro, construía uma ponte entre eles, uma conexão intensa que transcendia o físico. Ela sentia-se vulnerável, mas segura. Submissa, mas poderosa em sua própria entrega. Então, Gabriel colocou uma venda sobre os olhos dela. O escuro absoluto intensificou todas as sensações. Cada toque se tornou mais profundo, cada comando mais exigente. Sofia sentia o coração disparar, mas confiava plenamente nele. Era um teste final, confiança total e entrega absoluta. "Você confia em mim, Sofia?" A voz dele, baixa e intensa, cortou o silêncio. "Sim, confio em você." Ela respondeu com a voz trêmula, mas firme. "Então sinta. Entregue-se sem pensar." Ele guiou cada gesto, cada toque, cada movimento. A submissão dela tornou-se completa, e Gabriel a conduziu a limites que ela nunca imaginara. O prazer, a tensão, o medo e a entrega se misturavam em um estado de êxtase e vulnerabilidade profunda. Em meio à entrega total, Gabriel revelou algo que Sofia nunca imaginara. Fragmentos de seu passado. "Você sabe por que sou assim?" perguntou ele entre sussurros. "Cada gesto, cada controle, cada toque que exige de você submissão, vem de cicatrizes que ninguém mais conheceu." Ela abriu os olhos curiosa, apesar da venda ainda cobrir parcialmente sua visão. "Quando jovem", continuou ele, "perdi alguém que amava profundamente. Foi traição, foi engano, foi dor. Aprendi que precisava de controle, que não podia permitir que meu coração fosse manipulado novamente. Mas você me ensinou que confiar pode ser tão intenso quanto sofrer." Sofia sentiu uma onda de emoção atravessá-la. Pela primeira vez, via Gabriel não apenas como dominador, mas como homem vulnerável, marcado pela dor, mas capaz de amar e desejar de maneira intensa. "Eu quero estar com você", murmurou ela, emocionada. "Mesmo que isso signifique me entregar completamente." Gabriel sorriu, mas havia uma intensidade nos olhos que indicava domínio absoluto. "Então entregue-se, Sofia." E com essas palavras, guiou-a à entrega final. O restante da noite foi uma mistura de êxtase, entrega e revelações. Gabriel explorou cada limite, cada desejo, cada medo de Sofia, levando-a a uma submissão completa, mas sempre com cuidado e atenção. Cada gesto, cada toque, cada palavra era pensado para aprofundar a conexão emocional e sensual entre eles. Quando finalmente o silêncio reinou, Sofia estava exausta, mas transformada. Não era apenas o corpo que sentia mudanças, era a mente, o coração e a alma. Ela estava completamente entregue, mas também fortalecida por ter confiado e se rendido plenamente.
Gabriel segurou-a nos braços, acariciando o rosto dela. Hoje você se tornou completamente minha, disse ele com voz suave, mas firme. E eu completamente seu. Ela sorriu, sentindo uma paz profunda, uma sensação de completude que nunca antes experimentara. Estava com ele, não apenas física, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Nós conseguimos, disse Sofia, sussurrando contra o peito dele. Sim, respondeu Gabriel, beijando-lhe a testa. E isso é apenas o começo de tudo que ainda podemos explorar, juntos. Naquela noite não havia medos, ciúmes ou tensões externas. Apenas eles dois, unidos pela entrega, pelo desejo, pelo controle e pela confiança absoluta. A história que começou com jogos de poder, sedução e submissão chegava ao seu ápice. Mas também abria espaço para um futuro intenso, sensual e emocional, onde cada toque, cada olhar e cada comando reforçaria a conexão irremediável entre Gabriel Moretti e Sofia Mendes. Ela fechou os olhos, sentindo-se segura e desejada, completamente imersa no mundo que ele a convidara a habitar. Pela primeira vez, não havia resistência, apenas entrega, confiança e paixão sem limites. E naquele instante, Sofia compreendeu que o bilionário dominador não era apenas seu mestre, mas seu porto seguro, sua tentação irresistível e o homem que a transformara para sempre.